Wild Wild West. The Wild Wild West. Boa tarde, a SIC prossegue a operação especial de informação que acompanha o resgate das viaturas e também das vítimas da tragédia de Entre os Rios do passado domingo, quando caiu um autocarro e possivelmente 3 viaturas ligeiras após ter ruído aquela que é conhecida como a ponte de Entre os Rios. As últimas informações apontam para o aumento do caudal do Rio Douro em Espanha, onde há já algumas inundações na zona de Zamora, o que indicia mais problemas ainda nas operações de resgate na zona de Entre os Rios. De resto, as barragens espanholas estão a debitar acima do que é normal e apenas as barragens portuguesas estão a fazer até esta altura um esforço de contenção máximo, tentando os débitos mínimos e assim mesmo para que o caudal do rio não aumente mais ainda. As imagens demonstram de resto a força da corrente na zona de Castelo de Paiva, imagens que estamos a receber já em direto de Castelo de Paiva, da margem do Douro, da margem esquerda do Douro, mais perto da qual estará então, em previsão, o autocarro e possivelmente outras viaturas envolvidas nesta tragédia. Há também uma outra informação importante dos últimos momentos, avançada pelo Ministério da Administração Interna, dá conta de que o governo português está a negociar a vinda de um ferry-boat da Alemanha e outra prioridade é seguramente garantir nos próximos dias a possibilidade de ser feita a travessia do Douro, uma vez que as pessoas estão impossibilitadas numa extensão de muitos quilómetros de cruzar o Douro entre a zona de Penafiel, neste caso, e a zona de Castelo de Paiva. Só é possível fazer essa travessia nas zonas de barragem, a Jusante na zona de Costumalver, já em Vila Nova de Gaia, e a Montante, bem a Montante também, na zona da barragem do Carrapatelo. Possibilidade de seguir nesta altura em direto para Castelo de Paiva. Estamos a ver as imagens, a corrente continua muito forte. Como digo, as barragens portuguesas estão a debitar o mínimo possível para não aumentar mais ainda e não dificultar mais ainda as operações. Eu julgo ter a possibilidade de chamar o repórter José Manuel Mestre a partir de Castelo de Paiva, talvez com informações atualizadas em relação a esta operação de busca. A primeira informação atualizada é que a baixa das águas continua e agora já atinge quase os 3 palmos. E é uma continuação de baixa progressiva, o que, diminuindo o nível da cheia, está também, e isso aqui até já se nota a olho nu, diminui a pressão, a força da corrente. É evidente que continua a ser uma força bastante elevada, mas é menor do que chegou a ser durante a manhã, quando se fez o efeito das descargas máximas na última madrugada e na última manhã, descargas máximas essas que foram feitas para possibilitar agora a contenção de água nessas mesmas barragens. O que se passa é que, por exemplo, com este nível de água ainda não vai ser possível mergulhar, mas cada vez que a água baixar mais, e nota-se que esta zona que estamos a ver estava, por um lado, por força das águas, por outro lado, porque ela não tinha baixado completamente submersa, e agora começam-se a ver todos estes troncos de árvores à vista, o que torna significativo esse abaixamento. A força, o caudal irá diminuir ainda mais e espera-se que ele permita que ainda hoje, há pouco foi o próprio Presidente da Câmara que o garantiu, está tudo preparado para que ainda hoje possa descer um mergulhador ao fundo do rio para verificar se o eco detectado no sonar, o eco que se pensa como hipótese que seja o autocarro, se é mesmo o autocarro. É uma informação que será importante porque poderá ajudar a descansar muitas famílias e há um esforço grande nesse sentido. Nesta altura, aparentemente, está tudo estável, mas não é isso que acontece. Há movimentações, como vemos, por exemplo, agora, aquela pequena embarcação que se dirige para junto do batelão Guifões, o areeiro que suporta estes trabalhos. Neste momento, na proa, junto onde está exatamente aquele arrastão, já estão esticados os cabos para os 2 pilares centrais do rio que suportam o batelão para que ele esteja completamente estável, e está completamente estável. E, por outro lado, no lado oposto, na parte traseira deste batelão, está já ligado o cabo ao imenso pedregulho com 4 toneladas que se encontra no fundo do rio. Foi lançado às 11h05 da manhã. Esse cabo ainda não está totalmente esticado, sê-lo-á daqui a pouco, porque será um cabo que, estando ligado entre o batelão e o fundo do rio, vai servir
como cabo de vida para um mergulhador que se espera possa descer ainda hoje. Até porque é fundamental que essa descida aconteça durante esta tarde para a possibilidade de, durante a noite e amanhã de manhã espera-se que haja muita chuva novamente. Portanto, se houver uma subida das águas, ao menos já teria sido possível verificar se o autocarro está aqui ou não. Porque se essa imagem, digamos o eco que se encontra lá em baixo, não for do autocarro, é preciso recomeçar tudo do princípio. Isto apesar do sonar lateral continuar a ser arrastado no Douro para verificar, para fazer um batimento da zona e ver se não há algum outro sinal que possa indiciar a presença do autocarro ou de outros veículos. José Manuel Mestre, finalmente, que diz-me. Já volto ao contacto contigo. Há a possibilidade nesta altura, e até para aprofundarmos as circunstâncias em que vai decorrer essa operação, da descida dos mergulhadores ao fundo do Douro e também dos cuidados que estão a ser tidos para nesta altura, controlar um pouco também o evoluir da corrente e também do próprio nível das águas, do caudal do Rio Douro. Mas nesta altura o repórter SIC Miguel Torrão tem a possibilidade de conversar com o familiar das vítimas, familiares que naturalmente acompanham ainda no meio de uma grande angústia toda esta operação. E podes-te falar com um familiar que durante a manhã, aqui aos microfones da SIC, fez um apelo para que este lado da margem do Rio Douro fosse também vigiado e assistido, uma vez que uma das vítimas é desta região, é da freguesia de Sobolido, e penso que esse apelo foi conseguido. António Rodrigues, o que é que aconteceu à hora de almoço, depois de ter pedido auxílio? Verifiquei quando saí daqui, ao meio-dia e meia hora, ligaram-me para o telemóvel a dizer que sou presidente da Câmara de Penafiel, que já lá estava. Portanto, ouviram o apelo, esteve lá em casa, não cheguei a tempo ainda de estar com ele, portanto, só posso dizer aquilo que me foi transmitido, em que ele prometeu apoio, ajuda social e o apoio que pudesse dar, não é? A partir daí não posso dizer mais nada, foi aquilo que eu soube, mas vejo que por este meio valeu a pena fazer o apelo, porque já se fizeram movimentações sobre esse aspecto que referimos aqui logo de manhã. No seu entender, que tipo de auxílio precisa a sua família neste momento? Apoio psicológico, há uns outros apoios que depois poderão falar com as entidades, porque há mais dificuldades em relação à família, mas para já apoio psicológico e essas coisas assim. Há pouco olhava para si e via no seu olhar um olhar bastante sentido quando olhava ali para o barco Arieiro, e teve uma frase que eu assisti, foi o mesmo que os colocou lá em baixo é o mesmo que os vai tirar. O que é que quis dizer com isso? Bom, eu não quero afirmar nada, mas de certa forma há sempre culpas por todo lado, como já foi referido por alguém de instância maior do nosso país, que a culpa não pode morar solteira, não é? E daí que eu vejo ali um barco que está a tirar, que penso eu contribui também para a causa da ponte cair, não é? Portanto, não quero estar a fazer comentários sobre isso, porque não há certeza, a gente especula, é um momento de dor e tudo que vem à cabeça, a gente diz, mas pronto, fica devaluado sempre aquilo que se sente. Miguel Torrão, já voltamos aí à margem, neste caso margem direita do Douro, porque nesta altura está pela primeira vez desde o acidente a pronunciar-se o presidente do Instituto das Estradas de Portugal, António Martins, um homem particularmente visado com críticas ao longo dos últimos dias. A conferência de imprensa está a ser acompanhada também com o jornalista da SIC, Ricardo Costa. António Martins está neste momento a fazer uma apresentação prévia sobre o comunicado que fez na segunda-feira, que divulgou na segunda-feira. António Martins, eu recordo que é a primeira vez que se está a pronunciar publicamente sobre um acidente que ocorreu na noite de domingo. Do ponto de vista do restabelecimento da ponte, a tragédia tinha ocorrido. O que quer dizer que se passou a tentar salvar o que era possível salvar. Infelizmente, nada pôde ser salvado e passamos à fase de recuperação dos corpos, que está hoje e ontem a tentar ser feita com as dificuldades que todo o país tem visto. Para além disso, procurou-se, da maneira possível, dar assistência a todas as famílias, e eu tenho que agradecer, em nome dos que trabalham nestes institutos,
à forma firme, rápida e decidida como o Governo acorreu a este problema e como está a tentar dar efetiva assistência às famílias das vítimas. Este é talvez o nosso lamento, é talvez a coisa mais importante que neste momento me comparece acentuar. Quando há uma tragédia deste tipo, primeiro devemos sempre tentar resolver o que é possível resolver do seu ponto de vista técnico. Quando não há, tentar salvar pessoas ou bens. E quando esta última hipótese acabou, tentarmos minorar os problemas. Infelizmente, neste caso, os problemas são muitos, muito difíceis, e certamente todo o país acompanha dolorosamente esta tragédia. Não vou entrar no problema das causas da tragédia, pois existe já, nomeado pelo Sr. Ministro do Equipamento Social, uma comissão de inquérito que tem por função tentar encontrar as causas do acidente. Certamente, dentro de alguns dias ou semanas, será possível tentar explicar ao país o que aconteceu e o porquê aconteceu. Tentámos, em seguida, ver quais as soluções alternativas para assegurar esta passagem, que é vital naquela zona. Será possível, se quiserem ver nos mapas que tenho em cima da mesa, a dificuldade que é, mesmo utilizando meios do Exército. A ponte tem um vão muito largo, é bastante alta, e instalar uma ponte com características provisórias num rio que tem o débito que neste momento existe naquele local com os dois rios é muito difícil. Há talvez uma hipótese alternativa sobre o Rio Douro, um pouco mais a montante, que estamos neste momento a tentar equacionar. Posso, no entanto, dizer que o problema desta ponte existe, tem seguramente causas, mas tanto quanto nós podemos ver pelos relatórios que temos e que vão estar à total disposição da Comissão de Inquérito, nem a estrutura, nem os pilares, nem os encontros nas margens estavam em condições que permitissem prever esta tragédia. Já em relação às fundações, não posso afirmar algo porque é muito difícil, num rio tão caudaloso, fazer a inspeção. É possível, mas não agora. E tenho que constatar que naquela zona, e mesmo por baixo da ponte, há movimentos de areias. Se essa foi ou não uma das causas, compete a outrem tentar identificá-la. Que o problema dos areieiros nos rios portugueses é um problema que afeta as pontes portuguesas, é um facto, que tem que ser estudado e encarado por todos de forma a diminuirmos as suas consequências. Portugal precisa de areia para as suas construções, mas é importante que comece a ser feita a extração de areias com todas as cautelas em todos os rios portugueses, de forma a deixarmos de ter esse pesadelo que de vez em quando aparece nas nossas mentes e, infelizmente, em alguns casos, é causa de grandes desastres. Não posso deixar de recordar que este inverno tem sido particularmente forte. Só nesta zona, esta era a quinta cheia num tempo relativamente curto. Embora protegida pela rede de barragens do Douro, as afluências têm sido tão grandes
que a laminagem que normalmente as barragens fazem não foi suficiente para evitar as grandes cheias que todos temos visto, mais que não seja nos telejornais. Gostava de vos dar agora quais são os meios que nós temos para construir e conservar a rede rodoviária portuguesa. Como sabem, a Junta Autónoma das Estradas, uma instituição com 70 anos, sofreu grandes traumas nos últimos anos, com problemas graves que são do conhecimento público e que foram a causa de, por um lado, extinguir a Junta Autónoma das Estradas e as substituir por os 3 institutos atuais, com uma profunda remodelação de toda a sua estrutura e também com uma mudança muito rápida dos seus dirigentes. Só para vos dar uma rápida síntese, refiro que em 5 anos estas instituições tiveram 5 presidentes. Em 96, o presidente da Junta Autónoma das Estradas era o Sr. Engenheiro Rangel de Lima. Em 97, o Sr. Professor Maranhão das Neves. Em 98, o Sr. General Garcia dos Santos. Em 99, o Sr. Professor António Lamas. E desde 1 de setembro do ano passado, eu próprio. Sou, portanto, presidente destas instituições há 6 meses e uns dias. Tenho a obrigação de vos dar rápida conta do que é que foi possível fazer nestes 6 meses. A situação que encontrei era muito difícil. Primeiro, porque os recursos humanos, que há poucos anos eram mais de 4.000 pessoas, estavam em completa saída e desagregação. Só no final do ano 2000 saíram mais de 300 pessoas. Somos, neste momento, cerca de 1.700 pessoas, distribuídos pelos serviços centrais, por 18 direções de estradas e por 7 gestões de empreendimentos. A organização que encontrei era extremamente débil. O que é que fizemos? Bom, primeiro, tentámos restabelecer alguma confiança nas pessoas, alguma esperança naqueles que restavam. E ainda restam 1.700. Segundo, tentámos pôr ordem nas contas, o que num dos casos não existia. A seguir, tivemos a preocupação de dar uma total transparência nas adjudicações que eram feitas. Já há alguns meses existe na intranet, a nossa rede interna, uma relação de todos os concursos abertos e de todas as propostas que são apresentadas, com os nomes dos proponentes e o valor das suas propostas. Esperamos que dentro de algum tempo, quando o sistema estiver rodado, passarmos a ter estes dados na intranet à disposição de quem queira verificá-los. No caso da informática, dos sistemas de informação, que hoje são vitais para qualquer instituição, dou-vos apenas um exemplo. Entre este edifício e o edifício lá de cima, onde estão boa parte dos técnicos, não havia ligação adequada. Hoje já há. Estamos a fazer um enorme esforço para substituir o que encontramos, pois em alguns dos técnicos existiam em 1 de setembro, e infelizmente ainda não conseguimos mudar em todos, PCs tipo 486, que os meus netos já não querem.
Temos, neste momento, em curso, entre estudos prévios, projetos e obras, cerca de 660 obras. E, para acorrer aos danos que os temporais fizeram, estamos a lançar, ao abrigo de um decreto-lei que propusemos e que o Conselho de Ministros aprovou, obras no valor de um pouco mais de 6 milhões de contos e em cerca de 320 locais. O estado das estradas portuguesas é aquele que conhecemos. É mau. Não é necessário, seguramente, todas as reportagens que os senhores têm feito, mas eu diria que vos agradeço porque nos ajudam a mostrar ao país o estado de que partimos e de que queremos afastar-nos rapidamente. Não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, porque não há meios humanos para o fazer. Segundo, porque embora haja meios financeiros avultados, nem tudo se pode fazer ao mesmo tempo. E terceiro, e muito importante, não é possível começar obras com os terrenos ensopados, como ainda hoje estão, na maior parte dos casos. Todas as obras que se tentaram fazer nessas últimas semanas, não foi possível continuá-las, porque na próxima chuvada o alcatrão saltava. Permitam-me agora que responda a uma pergunta que tem sido feita muitas vezes. Por que é que o senhor não se demite? É muito simples. Em todos os cargos que tem desempenhado ao longo da vida ao serviço do Estado português, sempre considerei que estava em funções até ser considerado útil o meu trabalho. O que quer dizer que estou sempre disponível para sair no minuto seguinte, a não ser considerado útil o meu trabalho e da equipe que comigo colabora. Depois do Sr. Ministro da Economia Social, Dr. Jorge Coelho, ter anunciado publicamente, na madrugada de domingo para segunda-feira, a sua demissão, pareceu-me perfeitamente extemporâneo e dando ideia de alguém que estava a pôr-se em bicos dos pés, o presidente destes institutos fazer o mesmo. Porque tanto ele como os restantes membros do Governo sabem que eu próprio sempre estive à disposição do Governo para o que fosse preciso, deste e dos outros anteriores. Não posso deixar de referir a algo que vem hoje num órgão de informação e que tenho aqui à minha frente, em que um senhor que é diretor de um jornal faz um editorial, portanto, com a sua opinião, em que, sem me conhecer, faz um conjunto de afirmações caluniosas que eu gostaria de saber se estava presente para lhe perguntar se me conhece de algum lado, se sabe o que é que eu fiz ou não fiz, para lhe responder diretamente. Nunca me escondi de ninguém, nem de nada, antes do 25 de Abril, no 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Vejo, aliás, alguns senhores muito políticos, ou dizendo que são muito políticos, depois do 25 de Abril, que não encontrei no 25 de Abril. Talvez por serem mais novos que eu. Essa é a felicidade deles. Mas a minha também não é má, porque tenho a consciência tranquila. Por último, eu diria que todos os que trabalhamos neste Instituto estamos a fazer o máximo possível com os meios que temos para ultrapassar a atual situação. Gostava, sem vos encomendar, sem vos dizer muitas coisas, dar-vos uma lista que responde
a algumas das perguntas que eu tenho visto na comunicação social e dizer-vos, por exemplo, quais são as obras que neste momento estão em curso em pontes. A nova ponte sobre o rio Lisandro, que está em más situações, foi adjudicada em 22 de dezembro passado, já depois, portanto, de 1 de setembro. Foi consignada em fevereiro deste ano e espera-se que fique concluída em setembro. Está adjudicada à firma Spitz e Coverer Limitada por cerca de 119 mil contos, mais IVA. A ponte da Arrábida, sobre o Rio Douro, que vai ter reparações, foi adjudicada em 11 de janeiro por um valor de 1.240.000 contos, mais IVA, tem um prazo de obras de 300 dias e foi adjudicado à empresa Teixeira Duarte S.A. A ponte de Alvares, sobre o Rio Varosa, foi aberta a propostas em 22 de novembro. O concurso, a abertura das propostas foi feita em 22 de novembro, certo? O preço base são cerca de 70 mil contos e o prazo da obra são 120 dias. Está a ser feito neste momento o relatório da apreciação de propostas e espero que nos próximos dias seja adjudicado. A ponte de Serpa, sobre o Rio Guadiana, a data de abertura de propostas foi em 23 de novembro, o preço base eram 600 mil contos, o prazo são 360 dias e o relatório da apreciação de propostas está em conclusão. A ponte de Pernas, sobre o Rio Alviela, prevê-se a sua consignação em maio de 2001 ao empreiteiro que ganhou o concurso, que é a firma Spitz e Coverer, por cerca de 187 mil contos. Tem um prazo de construção de 270 dias. A ponte da Figueira da Foz e seus anexos está a ser feito o projeto para o estudo, deverá estar pronto no próximo mês de abril. A estimativa da obra são cerca de 2 milhões de contos. O viaduto Duarte Pacheco, que todos conhecemos e que a todos nos preocupa, tinha um projeto com erros que foram considerados graves. Está a ser refeito o projeto e esperamos que o projeto esteja concluído em 120 dias para logo possível iniciar os trabalhos com um valor de obra estimado em cerca de 1 milhão de contos. A ponte da Barra sobre o Canal de Mira está o projeto a ser feito, esperamos ter dentro de cerca de 6 meses o projeto completo, o valor da obra são 320 mil contos. Várias obras de arte junto da rede viária da Agueira, está a ser feito o projeto, esperamos em junho deste ano tê-lo completo, a estimativa de valor da obra são 1.500.000 contos. António Martins está assim a além descrever disto, todas as obras queria-vos que há dar nas pontes conta do país, são sobretudo de que pontes no Vale do novas, Mondego, obras em que uma de ponte renovação, também mas o mais colapsa. importante, como pudemos verificar, foi o cenário negro que ele traçou para o estado da ex-Junta Autónoma das Estradas, atual Instituto das Estradas de Portugal, e também subdividido em outros 2 institutos, dizendo que é o 5º presidente em 5 anos consecutivos, que houve uma sangria de pessoal e que trabalham com muito poucos meios e, portanto, também com muito poucas pessoas, descartando-se assim, por assim dizer, de algumas responsabilidades no que se passou no domingo passado. Talvez na fase de perguntas e respostas António Martins possa dizer melhor, explicar melhor porque é que não se demitiu. Na sua explicação inicial ele diz que nunca se demitiu nenhum cargo, a não ser quando o considerem dispensável. Como neste caso não há nenhum ministro para o considerar dispensável, porque Jorge Coelho se demitiu, António Martins diz que continua em funções a tentar resolver o mais rapidamente possível a situação criada em Castelo de Paiva. Posso voltar ao contacto contigo, Ricardo Costa, aí em Almada, a qualquer momento, para saber então mais algumas explicações de António Martins. Para já a nota de destaque é essa: António Martins, presidente do Instituto das Estradas de Portugal, não se demite, tendo em conta a herança pesada que diz ter recebido. Sigo em direto para o local da tragédia, para a margem de Castelo de Paiva. Joaquim Franco, há de novo, penso eu, mais gente a ver os trabalhos e há muita gente envolvida nesses trabalhos.
e aparentam ser os derradeiros preparativos para esse desejado, ansiado mergulho nas águas turvas, no abismo das águas turvas do Rio Douro. Neste momento, os elementos da Proteção Civil, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, médicos e enfermeiros já estão prontos para embarcar junto ao batelão Guifões, a tal plataforma da qual vão descer os mergulhadores para confirmar se a mancha que foi detectada ontem no sonar da Marinha, que está precisamente sob o batelão, é o autocarro que caiu da ponte ou não. A embarcação Glorioso está também ao lado do batelão, tudo a postos para esse mergulho. A preparação feita neste momento, os mergulhadores estarão por momentos a entrar dentro de água. Eu lembro que este batelão, o Guifões, está suspenso, está preso num dos pilares, é de resto visível esse cabo que, enfim, sustenta o batelão Guifões, que lhe dá alguma estabilidade. Depois, na ré, foi colocada vamos chamar-lhe uma âncora a partir de um bloco de betão extremamente pesado. Dessa âncora, desse bloco de cimento, parte um cabo, e é esse cabo que vai servir para o mergulho. Os mergulhadores vão descer por esse, vamos chamar-lhe o cabo de vida, vai ser o cabo que sustenta o mergulho. Por razões de segurança, eles vão ter de descer até ao fundo do rio por esse cabo, suportando-se nesse cabo e tateando então esse volume que foi detectado no sonar, a confirmar se é ou não o autocarro. Estamos precisamente a ver neste momento um médico do INEM e um enfermeiro que vão embarcar num dos botes do Instituto de Socorros a Náufragos, dos Bombeiros da Aguda. Eles vão certamente ali para a zona onde vai efetuar-se esse mergulho para, enfim, é a atitude preventiva, obviamente, uma atitude preventiva para que os mergulhadores não corram riscos acrescidos. Eu lembro que, e isso foi dito logo nas primeiras horas da manhã, apesar da melhoria das condições, esta é uma operação de algum risco, já que o leito do rio, apesar de ter baixado nas últimas horas, numa operação concertada de encerramento das comportas das barragens a montante, o leito do rio ainda registra a passagem de água com alguma velocidade. Essa velocidade abrandou, mas alguma velocidade, o que implica riscos riscos nesta operação de mergulho. Se a isso acrescentarmos o facto de não se ver rigorosamente nada, e a única segurança que os mergulhadores vão ter é esse cabo que vai desde da ré do batelão até ao fundo, já se pode perceber como tecnicamente tudo isto é arriscado. É algo que podemos daqui a pouco também conferir com o Comandante Dias Martins, que continua em estúdio para acompanhar com a SIC a evolução destes trabalhos, mas nesta altura é possível também o contacto com o José Manuel Mestre. Desde já, José Manuel, com esta questão, há pouco anunciavas alguma descida das águas do Douro. Penso que as condições meteorológicas também já foram piores. O que é que podes avançar nesta altura? Não tenho até agora a resposta do repórter da SIC, José Manuel Mestre. É assim, Carlos Daniel, não sei se me estás agora a ouvir. Já, perfeitamente. Eu perdi momentaneamente a tua escuta, mas o que te posso dizer nesta altura é que a água está estável, ou seja, baixou cerca de 3 palmos, durante um período de tempo baixou muito rapidamente, mas depois estabilizou e está há cerca de meia hora sem sofrer qualquer alteração. E isso pode ser um mau sinal, pelo menos não é um sinal como se gostaria que as águas baixassem. Uma outra nota é que, em relação ao que dizia o Joaquim Franco e ao embarque de pessoas, nomeadamente do Instituto Nacional de Emergência Médica, para junto do navio que serve de suporte a tudo isto, e esse embarque iniciar, que se iriam rapidamente iniciar junto ao batelão Guifões as buscas lá em baixo. O que é que acontece? Há uma plataforma metálica que chegou aqui ao fim da manhã, princípio da tarde, para apoiar esses trabalhos. Está encostada e eu fui agora lá ver, nada, não há nenhuma movimentação. Será uma plataforma onde irão ser montadas estruturas de apoio. A plataforma está parada, não há qualquer atividade sobre a plataforma, não há qualquer estrutura lá instalada, e isso pode querer dizer que
talvez estejam à espera que o nível das águas baixe mais e que esta estabilização na última meia hora esteja a complicar os planos de ainda alguém mergulhar esta tarde. Vemos, por exemplo, este bote dos bombeiros, penso que o vemos, pelo menos está à minha frente. Esse bote que está aqui está parado, está num ponto de estabilidade. O helicóptero que acompanha estas operações e que faz buscas nas margens do rio e observando o rio a ver se há algum sinal de algum corpo, sobrevoa agora a zona e ouve-se, penso eu, o ruído desse helicóptero, mas não há também aí um sinal de que ele venha dar alguma indicação aqui. Há outra pequena embarcação de apoio azul que se encontra ali próximo do batelão, também está parada e, portanto, apesar de haver sinais de que alguma coisa possa acontecer na zona de coordenação das operações, na zona do terreno, o sinal é de que as coisas estão estáveis, paradas, até porque a água deixou de descer. Situação mais ou menos estacionária, a água tinha começado a descer cerca de 3 palmos, como anuncia o repórter SIC José Manuel Mestre no local. Agora a água terá parado de descer, ou seja, está uma situação relativamente estacionária, como digo, o que pode fazer com que esteja também protelada por alguns momentos a operação de mergulho. A repórter Maria João Ruela está nesta altura junto de alguns populares que necessariamente mantêm em alta a expectativa sobre esta atividade de busca. Maria João. E esses populares não param de chegar. Eu passei amanhã aqui nas estradas, à volta de Castelo de Paiva, a ver então a chegada dessas pessoas. São centenas de pessoas, acho que já podemos falar em centenas de pessoas que vão chegando aqui ao local para verem ao vivo o que se vai passando aqui. Estão, por exemplo, aqui umas senhoras a chegar. A senhora veio de onde? De Oliveira Reguenga, sou daqui perto. É daqui. E veio aqui para ver o que se passa aqui no Rio? Minha vez, eu tenho aqui uma prima e o homem e um filho. E vínhamos a ver se víamos alguma coisa, a ver se nos tiravam ou não tiravam. Mas a senhora não tem recebido informações? Ontem o Presidente garantiu que os familiares iriam sendo informados ao longo do dia, dos dias que vão passar. É, com a televisão, ficou bem. Só na televisão, as autoridades não lhe têm dito nada? Pela televisão, porque mais o resto não chama nada. Muito obrigada. Estamos aqui perto, ali de cima, meia hora. Estas pessoas eram de aqui perto, mas há outras pessoas. Eu entrevistei esta manhã um senhor que tinha vindo propositadamente de Lisboa para ver ao vivo o que é que se passava aqui em Castelo de Paiva. Estão aqui outras pessoas a chegar. A senhora, muito boa tarde. A senhora vem de onde? Eu venho de Sandingueia. De Gaia. E veio aqui para quê? Curiosidade, venho só ver. A senhora tem assistido a isto na televisão? Tudo. E agora quis ver ao vivo? Quis ver ao vivo realmente o que é que se passava. Mas os senhores têm que, por exemplo, deixar os carros lá em cima, não é? Andei para aí 5 km a pé. Bem cansadinha, mas bem com gosto. E ainda assim vale a pena fazer? Vale a pena fazer esta viagem para a gente ver. O que aconteceu a estas famílias podia acontecer aos nossos. Infelizmente é triste. E o que é que espera encontrar ali em baixo? Nada. O que é que não se pode ver nada? Enfim, vê-se melhor na televisão do que se vê aqui. Mas mesmo assim tiveram que vir? Sim, quis ver, sim. Vai ficar aqui muito tempo? Não, vou só lá, vais ver um bocadinho, vou já para cima. Mas não me estou a sentir assim muito bem. Depois vai fazer os quilómetros outra vez a pé para cima? Com certeza. Tem força? Acho que sim, vou fazer por isso. Muito obrigada. São então pessoas que fazem, agora neste momento estão a passar aqui alguns carros dos bombeiros, dos carros que podem passar cá para baixo, as viaturas que estão autorizadas a passar até esta zona onde se deu o acidente são apenas as viaturas das autoridades, da imprensa e também dos familiares das vítimas. Todas as outras pessoas que querem aqui vir ver ao vivo o que se passa no local do acidente têm que fazer cerca de 3 km a pé, um percurso cheio de gente, há apenas uma pequena mercearia nesse percurso, a mercearia da Dona Marieta, que nos últimos dias, enfim, tem aproveitado para compensar a falta de negócio que vai ter pelo facto da ponte ter caído. Ela dizia-me que os clientes dela eram as pessoas que atravessavam a ponte, que trabalhavam deste ou do outro lado do rio e que lhe iam comprando a fruta que ela tem lá para vender. Neste momento, os clientes que ela tem, perdendo esses que fazem a travessia da ponte e que vêm trabalhar deste ou do outro lado do rio, têm as pessoas que vêm aqui ver o que se passa. É o único sítio onde estas pessoas se podem abastecer, por assim dizer, em relação aos quilómetros que têm que fazer a pé. Está aqui um outro senhor ao meu lado, eu vou-lhe perguntar, o senhor veio de onde? Vieira do Minho. Vieira do Minho, isso é longe? É longe, perto de Jerez. E porquê que veio até aqui? Vim ver o acontecimento. Vim ver o acontecimento, o sucedido. Mas na televisão também podia ter? Sim, mas aqui é melhor ver ao vivo, praticamente na televisão não. Já viu?
Já vi, já. E valeu a pena? Valeu sim. Infelizmente, não são coisas, pronto, de muito agrado, né? Mas infelizmente são coisas que acontecem. E agora vai regressar a casa? Sim, tenciono chegar a casa à volta das 8 horas, 8 e pico, a chegar a casa. Vai fazer ainda estes quilómetros a pé até lá acima, Custólia? Sim, sim. Tenho o carro lá em cima e logo regressarei a casa, à volta das 8, 8 e pico. O senhor hoje tirou folga do trabalho ou não? Quando eu trabalho conta própria. Portanto, foi um dia que tirou para vir aqui. Exatamente. Muito obrigada. Há muitas pessoas que nos responderam exatamente a mesma coisa, que aproveitaram os dias de folga que tinham, ou então faltaram mesmo aos trabalhos para virem até aqui, a Castelo de Paiva. Muitas pessoas que vieram de muitos pontos do país, de Lisboa, de Amarante, pessoas que vêm inclusivamente da margem norte do rio. Amarante fica exatamente nessa margem norte, mas que quiseram dar a volta porque dizem que da outra margem, do lado de dentro, os rios, não se vê tão bem as operações de busca e, portanto, quiseram vir até aqui. Inclusivamente pessoas que têm problemas em deslocarem-se. Eu esta manhã encontrei um senhor que tinha uma deficiência numa perna e que até nos pediu uma boleia até cá abaixo. Nada disso faz demover as pessoas porque querem de facto ver ao vivo aqui no terreno como estão a correr estas operações. É uma tragédia que chocou o país inteiro e as pessoas, apesar de não encontrarem aqui, não terem aqui familiares envolvidos nesta tragédia, sentem como se fossem seus também as pessoas que estão ainda ali debaixo do Rio Douro. Eu vou aproveitar para falar com outras pessoas que aqui estejam, por exemplo, esta senhora. A senhora veio de onde? Escamarão. Desculpa? Escamarão. Isso é o concelho de quê? De Sinfãs de Douro. Sinfãs de Douro, é aqui mais ou menos a 30 km? É abaixo de Castelo de Paiva. E porquê que a senhora veio aqui? Também está ali debaixo de água uma vizinha minha, felizmente. São coisas que custam muito, mas tem que ser. E já foi lá abaixo? Já. Já estive aqui no domingo, na segunda-feira, e agora vim cá outra vez ver se vê alguma coisa, mas não se vê nada. Não se vê nada. E a senhora... Casa pela televisão do que assim, não dá para ver nada. Se a situação se mantiver assim, ou seja, se estas buscas se prolongarem por mais dias, a senhora tenciona vir aqui mais vezes? Sim. Vem cá mais vezes, vem. Vem com o seu filho? Sim. Não trabalha? Trabalho, mas não há cabeça para nada. Tenho trabalho, mas o tempo que estou em casa é olhar para a televisão e ver realmente se há notícias que agradem. E na sua terra suponho que toda a gente sente o mesmo, pela proximidade aqui? Sim. E eu, infelizmente, há 4 meses, vai fazer 4 meses, também perdi 4 pessoas da família e sei o que custa. Perder, assim, 4 familiares, foi um irmão meu, a minha cunhada e 2 sobrinhas, e sei o que é ver uma casa cheia de gente e de um momento para o outro ficar vazia. Porque é o que aconteceu em muitos lados e é o que está a ver. É muito difícil isto. Eu tinha passado, precisamente tinha passado aqui, em cima da ponte também. Também tinha... Às vezes já tenho dito, pronto, há pouco a minha mãe teve um desgosto de ter a notícia de que o meu irmão, a minha cunhada e as minhas sobrinhas tiveram um acidente em Espanha e que tinham falecido. E eu até lhe disse a ela, teve sorte em neste momento também não ter tido, só ficou uma sobrevivente. E não ter sido apanhada aqui também. E se nós passávamos mais tarde, podia-nos ter acontecido isso porque... Passou aqui no domingo? Sim, eu e o meu marido e o meu filho. E o mais velho tinha ficado na discoteca e ia acabar por ficar um sobrevivente outra vez, não é? Isso era a que horas é que passou cá no domingo? Eu passei aqui por volta 6 horas. Muito obrigado. Uma senhora que veio aqui também porque, enfim, esteve envolvida, a família esteve envolvida numa tragédia muito recentemente e ela quis também ver no terreno o que se passa e o que se sente aqui em Castelo de Paiva. O ambiente por aqui é este, as pessoas vão chegando e não param. Nos últimos dias foi aumentando o número de pessoas que vão chegando e é provável que, mantendo-se este impasse nas operações de busca, que elas continuem a chegar e de, se calhar, ainda pontos mais longe do país. As imagens mostram bem como se aglomeram pessoas nas margens do Douro. É uma curiosidade, em alguns casos, relativamente mórbida, mas é uma situação também natural. Noutros, obviamente, é o sofrimento, a preocupação com pessoas conhecidas que estão, nesta altura, ainda no fundo daquelas águas turvas, barrentas, espessas do Rio Douro. Nas margens do Douro continuam outros repórteres SIC, o Joaquim Franco com um olhar particularmente atento às operações de busca. Que evolução, Joaquim Franco, neste momento? Neste momento já está tudo aparentemente preparado para esse mergulho, mas vive-se agora uma pausa nos trabalhos que provoca ainda maior expectativa não só às pessoas que se vão aglomerando nas margens do Douro, mas também aos técnicos, aos fuzileiros, aos bombeiros que no local onde desembarcaram os mergulhadores e o pessoal do INEM aguardam para ver como é que vai decorrer esta operação. Estamos a ver ao fundo
sendo o bote onde se encontram um médico e um enfermeiro do Instituto Nacional de Emergência Médica. Estão a cerca de 100 metros, mais coisa menos coisa, da ré do navio, de onde deverá descer o mergulhador que irá tatear essa massa volumosa detectada ontem pelo sonar da Marinha. Comigo Alexandra Almeida, ela é a chefe da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica aqui em operações. O que é que o médico e o enfermeiro que estão neste momento no leito do rio, o que é que eles podem fazer, que tipo de preparação é que têm, que tipo de aparelhos têm e que tipo de socorro poderão ter de prestar numa situação destas? Aquilo que nos preocupa mais neste momento realmente é o que se possa passar com a equipa de mergulhadores que vai fazer este próximo mergulho. Estas são as operações mais arriscadas e por isso mesmo é que nós deslocamos a equipa médica que se encontrava na margem para o bote, para estar mais perto do local do mergulho, com o equipamento de reanimação todo e de trauma que nós possuímos, para o caso de acontecer algum acidente. O tipo de acidente que pode acontecer, pois são muito variados. Aquilo que talvez nos preocupe mais neste momento é a possibilidade, uma vez que a visibilidade é nula, portanto, debaixo da água e que a corrente é muito forte, que haja alguma possibilidade de algum traumatismo. Portanto, eles estão perto do local onde vai ser feito o mergulho para, no caso disso, o mergulhador possa ser retirado rapidamente e ser prestado a primeira assistência de imediato. Portanto, temem eventuais fraturas, até porque o leito do rio corre com alguma violência, poderá ser arrastado algum material que poderá atingir os mergulhadores. Exatamente, pronto. O tipo de acidente é muito variado, pode acontecer. Esse talvez seja o que nos preocupe mais. Esperemos que não aconteça, vamos estar de prevenção para que, se isso acontecer, estejamos todos preparados e o mais perto possível para fazer logo a primeira atuação. Saber que tem aqui também já um helicóptero preparado para eventuais evacuações, não é? Exatamente, temos o helicóptero de emergência médica aqui estacionado. No caso ser necessário evacuar alguma da vítima para um hospital, será feito de imediato. O INEM está preparado para este tipo de situações? A resposta costuma ser imediata. Quando é que chegaram aqui ao local? Nós chegámos ao local cerca de 30 minutos depois de ter acontecido, depois do alerta ter sido dado. 30 minutos porque foi depois do alerta, o alerta não foi dado imediatamente, porque ainda demorou algum tempo até essa informação chegar ao Centro de Orientação de Eventos Urgentes, mas as equipas médicas foram de imediato mobilizadas para aqui. Não se sabia exatamente o número de vítimas que havia, portanto mobilizou-se o maior número de meios, nomeadamente de viaturas médicas, portanto equipadas com médico e enfermeiro, para que o apoio fosse feito aos sobreviventes, que nós não sabíamos se haveria ou não. Este pessoal especializado, médicos e enfermeiros, estão a atuar num meio adverso. Tiveram uma preparação especial para este tipo de operações? A preparação que eles têm é a preparação que têm para as situações do dia-a-dia, não têm nenhuma preparação especial para estarem ali daquele bote. Vão exercer as mesmas funções que exercem numa situação normal de rua, de cotidiano. Não têm qualquer tipo de preparação especial. Alexandra Almeida, os pormenores da eventual operação, e esperemos que isso não aconteça, a eventual operação do pessoal do INEM, médico e enfermeiro, que estão, como pode verificar-se, próximo do local, a cerca de 100 metros a jusante do local onde deverá efetuar-se o mergulho para confirmar que massa volumosa é essa detectada no sonar. Entretanto, recebemos a indicação de que já junto à Foz do Douro, aliás, na praia de Matosinhos, foram encontrados dois bancos, ou seja, material do interior de uma viatura que se presume seja um veículo ligeiro. Ou seja, foram encontrados dois bancos já já no oceano. O que quer dizer que continua a correr rio abaixo material dos carros que caíram, carros e do autocarro que caíram na noite de domingo aqui. Eu lembro que já tinha sido encontrado em Avintes, portanto próximo da Ponte do Freixo, nas últimas horas, tinha sido encontrado um banco que se presume seja do autocarro que caiu no rio. Quer isto dizer que, e é mais uma prova, que a barragem de Crestuma não está a filtrar os detritos que descem o rio e levanta então essa possibilidade, nunca excluída, de eventuais corpos das vítimas, de eventuais corpos que tenham ido rio abaixo, poderem também chegar à Foz do Douro e ser encontrados eventualmente já próximo do oceano. Para evitar isso mesmo, havia a intenção também da colocação de uma rede junto à ponte Dona Maria, a mais antiga das pontes que ligam o Porto a Gaia, para evitar precisamente que destroços e designadamente os corpos das vítimas pudessem chegar ao mar
de onde depois naturalmente seria apenas possível esperar que dessem à costa. Nesta altura há essa informação, poderão ter chegado à praia da costa, na praia de Matosinhos, bancos de eventualmente veículos ligeiros, os tais 3 veículos ligeiros que terão também caído à água juntamente com o autocarro depois de ter ruído a ponte de Entre os Rios. É uma informação que obviamente vamos tentar confirmar. Em estúdio, assim que tem esta tarde para acompanhar esta emissão especial, num caso mantém esta tarde o comandante Dias Martins, da Armada Portuguesa, um especialista em questões relacionadas com o mergulho, também comigo Luís Gamito, psiquiatra, diretor clínico do Hospital Júlio de Matos. Sr. Comandante, estamos com cerca de mais 3 horas de luz para trabalhar, é normalmente perto das 7 menos um quarto, 7 da tarde, que deixa de haver qualquer possibilidade. Estamos desde o início do dia também com esforços para tentar mergulhar. Acredita que ainda vai ser possível? Eu quero acreditar. No entanto, continua-se a verificar que, embora a barragem de Costuma tivesse fechado basicamente completamente as suas comportas, a corrente ainda é de veras forte. Tem havido algumas dificuldades ao longo do dia em fixar o areeiro de forma que se possa maximizar a segurança dos mergulhadores que vão mergulhar. Não tem sido fácil fixá-lo, portanto ele continua a movimentar-se e enquanto ele se movimentar não vai haver mergulhadores dentro de água. Porquê? Porque os mergulhadores só por si não conseguem vencer a corrente que está. Se ainda a sua base de apoio se mexe, então já não conseguimos sequer controlar a equipa de apoio que está à superfície, não consegue controlar o seu homem lá em baixo. Daí as dificuldades. Eu gostaria que fosse hoje, até porque, para de uma forma clara podermos dizer é autocarro ou não é autocarro, para as pessoas também, e eu compreendo o sentimento de todos aqueles que têm amigos e familiares seus nas águas do Rio Douro, de alguma forma poderem ficar mais descansados. O que eu posso dizer é que a Marinha e os seus mergulhadores, e o Instituto Hidrográfico, e os fuzileiros, e os bombeiros, e o INEM, todos eles estão a dar o seu melhor para que esta operação... Um dos riscos que era levantado neste último contacto direto pelas pessoas que estão a dar eventual assistência médica em caso de necessidade era o risco de haver traumatismos, de eventuais fraturas dos mergulhadores. É um perigo real quando acontece uma operação destas? É um perigo real, não só os traumatismos dos mergulhadores que, durante a sua busca, possam embater no objeto, no eco que lá está. Vamos supor que, em vez de ser o autocarro, é uma rocha e ele pode embater na rocha devido à velocidade que vem a corrente, como também o risco de poder ser atingido por alguns objetos que andem a meia água no rio ou junto ao fundo com a corrente que está. Isso podem ser os troncos de árvore, pneus, todos os detritos que vão parar ao rio. Todos os detritos vão parar ao rio, precisamente. E mais, é que não há meio do mergulhador ver se vem alguma coisa contra ele, porque a água é completamente opaca, portanto, não há visibilidade no fundo, é zero, completamente zero. O que ainda torna tudo isto... Torna um risco maior. Eu já queria falar consigo um pouco mais em pormenor sobre o mergulho propriamente e à medida que for possível que ele aconteça, mas em relação à corrente, esta é uma informação, perdão, uma expressão recorrente que já temos dado, mas penso que não é demais. O maior problema é de facto a força da água. De manhã falava-se, salvo erro, em 15 nós, cerca de 30 km por hora, depois houve uma altura em que se disse que seria maior ainda a força da corrente. A essa velocidade dos 30 km por hora é possível efetuar o mergulho? Eu diria-lhe assim, normalmente, para termos alguma noção, os mergulhadores não costumam mergulhar com mais de 3, 4 nós. E 3, 4 nós já é aquilo que nós consideramos um excesso de corrente para mergulhadores. Isto é quase o quíntuplo. Pois, é só o quíntuplo disto que estamos a falar. Portanto, isto é para terem uma ideia da dificuldade que é, e para o comum mortal, eu vou tentar traduzir, os mergulhadores usam uma máscara, por causa da água, usam um rolador na boca para poder respirar e o que vai acontecer a estes homens é que a máscara vai-lhes querer entrar pela cara adentro e o rolador vai-lhes querer entrar pela boca adentro, tal é a força da água a bater-lhe. Tudo isto passa também por uma componente física que os mergulhadores da Armada têm, mas que nestes casos extremos não sei como é que vão reagir, ou seja, eles vão para baixo agarrados a cabos em que a sua força, a força de braços para se agarrarem e para se segurarem, vai ser mandatória para o sucesso desta operação. É uma descida a pulso que eu queria já pormenorizar também quando voltarmos a conversar. Nesta altura me volto ao contacto com o Castelo de Paiva, com o repórter José Manuel Mestre. José Manuel Mestre, aumenta ou diminui a esperança de que o mergulho aconteça?
É assim, eu olhando para os dados concretos que tenho na frente, tenho dúvidas que aumenta a esperança, porque o abaixamento da água é quase nulo. Eu admito que haja centímetros, agora milímetros, de abaixamento da água, mas eu acho que está tudo estacionário desde as 3:15 da tarde, por aí. Há momentos em que dá a sensação que há uns 1 ou 2 centímetros menos, mas logo a seguir a sensação é contrária, portanto estará estável. O meu ponto de referência mantém-se intacto, a água no mesmo sítio. Isto quando o médico e o enfermeiro do Instituto Nacional de Emergência Médica continuam também na mesma zona, muito próximos do batelão, é certo, mas à espera num bote dos bombeiros. Depois também devo dizer que o outro ponto de referência, que é a plataforma flutuante que seria colocada junto ao batelão, continua no mesmo sítio, ninguém está à volta dela, nenhuma estrutura é lá colocada, e um terceiro elemento que dá a ideia que nada está a avançar, provavelmente porque a corrente não baixa, porque as águas não baixam, é o cabo que está ligado ao imenso pedregulho de 4 toneladas que está no fundo do rio. Esse cabo está na ré do navio, está na popa e não foi esticado. É pressuposto que quando o mergulhador avançar, esse cabo fique na vertical, obviamente para não dar margens de folga que possam atirar com o mergulhador para algum sítio. Há apenas uma ligação do cabo ao batelão, mas até agora ninguém o esticou, ninguém fez uma linha reta e, portanto, isso indicia que não está, apesar da presença do Instituto Nacional de Emergência Médica poder indiciar o contrário, não está feita a última operação fundamental para que o mergulhador possa descer hoje. E como a tarde vai caindo, e como não é possível, deixa-me só dizer uma coisa, Carlos Daniel, não é possível que de um momento para o outro o mergulhador vá e volte, a operação demorará algum tempo, ele não vai lá 2 minutos nem 5, portanto eu vejo as coisas começarem a tornar-se difícil. E agora diz Carlos Daniel. Ia dizer-te, em função do caráter decisivo que tem o caudal do rio e a força da corrente, há um contacto permanente entre os homens da Marinha que estão aí e todos os outros que estão envolvidos nas buscas e a EDP, responsável naturalmente pelo trabalho que está a ser feito nas barragens a montante. Sim, esse contacto é estabelecido a partir do ponto de controle, tudo está controlado, nós é que há uma parte de informação que é guardada e que não é disponível, aliás tem sido sempre assim, e só ao fim de algumas insistências e de algumas horas é que há a informação que passa. Durante a manhã as esperanças deixaram com que muita gente fosse falando, ou algumas pessoas fossem prestando declarações, mas não sei se repararam, mas desde a conferência de imprensa à 1 da tarde e de um pouco antes da parte das pessoas que estão a coordenar esta operação, ninguém aparece a dar confirmações, só há informações na sombra e de gente que não está ligada diretamente ao controle das operações, que é o caso do Instituto Nacional de Emergência Médica, que recebeu a informação para estar preparado. É normal, teria de a receber, mas o próprio Presidente da Câmara também teria de receber essa informação. No entanto, ela não é, isso é preciso reparar, não foi confirmada viva voz ao mais alto nível. Estão à espera, portanto, do abaixamento do nível da água, da redução da corrente, mas isso não tem acontecido e isso dificulta tudo o resto que possa ser feito. E, portanto, é assim, mantém-se o impasse, mantém-se a esperança de quem aqui está, mas também se devem manter as dúvidas quanto à hipótese de mergulho ainda hoje. A última informação que havia em relação ao trabalho das barragens era de que os débitos estavam reduzidos ao mínimo possível nas barragens a montante, designadamente a mais próxima, Carrapatelo e por aí acima, Bagaúste, Valeira, Pocinho, as diversas barragens a montante desta zona dentro dos rios, barragens do Rio Douro. Portanto, a expectativa a manter-se é a nota que fica quando são já um pouco mais de 4 da tarde em Portugal. Temos menos de 3 horas já de luz, portanto, de luz diurna para que funcionem estas operações ou possam chegar a alguns resultados estas operações de busca, designadamente com as operações de mergulho. Em relação ao mergulho, volto então à conversa com o Comandante Dias Martins, da Marinha Portuguesa, que está em estúdio. Sr. Comandante, para ficar claro para as pessoas, uma vez que os mergulhadores não conseguem ver nada no fundo da água, é em função do tato que eles vão chegar à conclusão se os tais ecos correspondem a pedras ou às viaturas em causa. Precisamente. Nesta situação em que a visibilidade é completamente nula, vai ser feito tudo pelo tato. Portanto, eles, quando chegarem lá abaixo, Vamos tentar explicar. Há a tal pedra grande, o tal pedregulho de que falava o José Manuel Mestre, de 4 toneladas, isso funciona como o quê? Como um apoio subaquático? Vai ser, ao fim e ao cabo, a base subaquática, vamos chamar-lhe assim. Portanto,
essa poita de 4 toneladas está ligada ao navio, o mergulhador desce por aquele cabo, que está a montante do eco, tem outro cabo... do sítio potencial... autocarro ou rocha, ou o que seja, não é? Tem outro cabo aí, em que o mergulhador se vai agarrar e se vai deixar deslizar com a corrente para tentar ver o que é que está no fundo naquela zona. Portanto, coloca-se a montante precisamente para depois aproveitar a corrente e ir deslizando para palpar o que é que lá está. No entanto, devo-lhe dizer que o mergulhador nesta situação não consegue afastar-se 1 metro da corrente, ou seja, se ele quiser apalpar um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, é só onde der a largura do braço dele. Ele não consegue controlar a sua ida mais para um lado ou mais para o outro. Portanto, é uma operação que pode ser repetida ou é difícil? É uma operação que poderá ser repetida se não tivermos conclusões no primeiro mergulho, precisamente. Também lhe gostava de dizer, e já agora, o seu colega há pouco falou que não sabe se vai demorar 2 ou 5 minutos este mergulho. Eu próprio não sei quanto tempo é que vai demorar este mergulho. Depende da capacidade de resistência do homem. Poderá demorar só 2 minutos, como poderá demorar 5 minutos. O Sr. Comandante já esteve em situações idênticas? Nunca estive em situações idênticas de tanta corrente. Ou seja, numa condição normal, se isto fosse um trabalho não deste âmbito em que estamos, infelizmente, eu diria que não se mergulharia ali enquanto a corrente não tivesse valores na ordem dos 3, 4 nós. Estamos cá e vamos tentar fazer o nosso melhor, precisamente em virtude do tipo de acidente que foi. Já me disse há pouco, 28 mergulhadores envolvidos nesta tarefa, é quase 1/4 do contingente de mergulhadores do país. É 1/4 do contingente dos mergulhadores da Armada, precisamente. Mais de 1/4. Portanto, mobilizado o mais possível o núcleo de mergulhadores da Armada para este trabalho de resgate. Falava precisamente das condições em que se consegue estar debaixo de água a fazer um trabalho como este. O que é que se sente quando se está numa situação destas ou parecida, como as que já viveu? Olha, eu devo dizer o seguinte, os homens que estão lá não estão aliviados do tipo de acidente que foi. Começa por aí. Portanto, e da expectativa toda que há. E da expectativa criada e da pressão que sentem, dos órgãos de ação social, das famílias, e a vontade deles é, logicamente, o mais depressa possível, conseguir dar informações concretas sobre o decorrer da missão. Eu julgo que esta missão começou por haver grandes expectativas. De início julgava-se que isto era uma operação, não foi por nós, logicamente, mas julgava-se que era uma operação rápida. Eu tive o cuidado de dizer a primeira vez que vim cá a SIC, atenção, que isto pode demorar dias ou semanas, esta missão, e finalmente parece-me que já há uma consciência geral que isto é uma operação de alto risco para os mergulhadores, uma operação que poderá demorar dias e semanas e que, no fundo, não vamos saber, ainda não conseguimos determinar se vai ser uma operação com êxito ou sem êxito. E se calhar, embora possa parecer um pouco cru, vale a pena dizer que já há vítimas a mais nesta história e que é preciso ter muito cuidado com o que se vai fazer. Precisamente. Repare, hoje de manhã tive a oportunidade de dizer isso ao seu colega, quando se viu o acidente daquele bote, e estávamos a falar... Sim, foi cerca das 10h15. Porque é que não trabalhamos de noite? O rio de dia já é uma armadilha. De noite, sem se ver, então, imagino a armadilha que não é. Portanto, já há acidentes a mais, nós estamos a procurar, e os milhares da Armada estão a procurar, garantir a máxima segurança possível aos mergulhadores que vão lá abaixo. Devo-lhe dizer que, já há bocado disse também, que há fatores que nós não controlamos, que é o caso dos detritos que vêm com a corrente. Portanto, nós não conseguimos controlar esses fatores. Agora, estamos a fazer tudo para que a operação seja um êxito. Mas feita nas condições de segurança indispensáveis. Mínimas indispensáveis. Incluo na conversa também o Luís Gamito, psiquiatra, também convidado da SIC esta tarde. Doutora, vamos falar de outras questões, designadamente, claro, do acompanhamento que é feito às famílias e da forma como essas pessoas podem reagir, mas está a ouvir falar dos mergulhadores, da pressão que estão sujeitos? Exatamente, eu creio que este assunto vamos é extremamente por essa porta para a conversa, então. Porque o que é que lhe suscita? Eu próprio tenho ouvido algumas pessoas que vão conversando sobre o assunto a referirem a esta circunstância de os mergulhadores não estarem a encontrar os corpos. E às vezes sente-se que nas palavras dessas pessoas transparece um pouco de frustração e, ao mesmo tempo, alguma exigência para que estes homens tenham que levar a cabo rapidamente este trabalho. Ora, eu julgo, e queria nesse sentido reforçar as palavras do Sr. Comandante,
que nós devemos estar tranquilos em relação ao trabalho que está a ser feito por pessoas que são competentes na matéria e que sabem melhor do que ninguém aquilo que têm a fazer. Seria extraordinariamente irrazoável que nós estivéssemos a suscitar uma pressão anómala sobre estas pessoas que estão a trabalhar para fazer o seu melhor e que já vão ter portanto, que chegue. Eles, em si próprios, as condições de trabalho são de tal modo adversas. Todos nós mas a resistência tem que ser psicológica também. Que tem que haver, exatamente, tem que haver algum apoio psicológico no sentido de minorar aquelas resistências que o próprio ambiente, a própria natureza lhes está a colocar. Por muito preparados que estejam, obviamente. E por isso o que estes homens devem encontrar é alguma solidariedade, algum esforço por parte de quem está junto deles e até daquilo que vão ouvindo através da comunicação social e até de dizeres que possam chegar aos seus ouvidos a partir de famílias das vítimas, no sentido de que eles possam sentir apoiados psicologicamente, porque realmente a missão deles é uma missão difícil, arriscada, e por isso mesmo têm que estar, digamos, seguros de que a restante população está com eles e não está a pedir-lhes aquilo que eles de maneira nenhuma conseguem fazer. Já voltamos para falar do apoio aos familiares das vítimas, neste caso é o que resta fazer além do resgate dos corpos, uma vez que não há feridos para tratar. De volta ao local da tragédia, José Manuel Mestre, alguma evolução? Não. Tudo na mesma.